Então vamos voltar, como eu falei, a gente vai fazer os problemas 5.11 até o 5.17 do capítulo 5, né, que é o capítulo de equilíbrio de corpos rígidos. Então a gente vai usar as equações de equilíbrio para conseguir o que a gente quer. Então vamos começar com o exercício 5.11, né? A gente tem uma rampa uniforme do caminhão, né, que é essa aqui, está mostrada na figura 5.18a, possui um peso de 2.000 newtons, está conectada a pinos à carroceria do caminhão em cada lado e mantida na posição mostrada pelos dois cabos laterais. Então ela está presa aqui embaixo, né? Está mantida aqui por esses dois cabos que seguram ela lá. Determine a tração dos cabos. Então a gente tem no desenho aqui embaixo como que está uma vista mais organizada disso aqui, né? Então, olhando de frente, a gente tem essa estrutura. No meio da estrutura a gente tem o peso, né? Então daqui até aqui tem 0,6 metros, daqui até aqui tem 1,5, esse valor é dado. Esse ângulo que ela faz aqui com horizontal é 30 graus. O ângulo que a cordinha aqui, né, que o cabo faz com horizontal é 20 graus. E a partir disso a gente consegue tirar então o diagrama de corpo livre do material. Então vamos lá. No ponto G aqui, que é o ponto central, né, tem o peso é 2.000 newtons. Tem a tração na corda aqui do ponto A, que aponta lá para o ponto, do ponto B, que aponta para o ponto A, né, que é desconhecida, e tem esse pino. Então, o pino, se vocês lembrarem, tem uma reação horizontal e outra vertical, ou uma reação num ângulo qualquer aí que você não sabe qual que é, tá? Então, a gente pode colocar ou o módulo e o ângulo desconhecido, ou colocar uma componente vertical e horizontal. Tanto faz. Então, esse ângulo aqui foi dado, né, 30 graus. Esse ângulo aqui não foi dado, né, esse ângulo de 10 graus. Esse ângulo de 20 é o mesmo, né? Então, esse aqui é 20 graus. Então, ela faz 20 graus horizontal aqui, ela faz 20 graus horizontal ali também, né? Então, esse ângulo de 20 graus é assim. Agora, esse ângulo de 10 aqui, a gente tem que pensar um pouquinho mais de onde é que ele vem. Então, eu fiz assim, não sei se tem um jeito mais simples, né? Então, se aqui, vou usar esse triângulo aqui. Então, se aqui é 30 e aqui é 90, aqui tem que ser 60, né? 60 com 30 tem que dar 90, mais 90 é 180. Então, e o ângulo total aqui é 90, né? Então, se aqui é 60 e aqui é 20, falta 10. Que aí vai dar 20, 30 com 60, 90. Então, esse ângulo aqui tem que ser 10 graus, né? 60 mais 20 dá 80, para 90 graus, que é o total aqui, falta 10 graus. Então, foi assim que eu vi que esse ângulo é 10 graus, tá? E aí, tendo o diagrama de corpo livre, que é esse diagrama aqui, o resto é mais fácil de fazer, né? Então, tem dois jeitos de fazer. Ou a gente pode pegar essa força T e colocar componente horizontal e vertical. Eu vou fazer diferente. Eu vou projetar essa força, uma na direção desse eixo aqui, e a outra na direção perpendicular ao eixo, tá? Então, se aqui é 10 graus, fica fácil a gente projetar. Então, a componente da força, né, dessa T aqui na direção do eixo aqui, vai ser essa componente aqui, vamos chamar ela de paralela. Ela vai ser T cosseno de 10 graus, né? Mas essa força, ela não vai, a gente não vai utilizar ela no fim das contas, tá? E a T perpendicular, que eu vou colocar em preto, que é essa componente aqui, né? Que é perpendicular à força. Então, essa é a direção perpendicular. E essa é paralela. A força não, a rampa, né? Então, é perpendicular à rampa e paralela à rampa. Então, é essa componente aqui, né? É a T perpendicular à rampa. Ela, se aqui é 10 graus, né? Então, ela vai ser T seno de 10 graus. Então, ela é pequenininha, porque o seno de 10 graus é um número pequeno e faz sentido. Ela é pequenininha aqui. Então, é isso aí. A gente tem a componente perpendicular e a componente paralela, que não estão muito bem desenhadas, né? Mas vamos pôr elas aqui. Então, componente perpendicular e a componente paralela e perpendicular à rampa, né? Só para manter mais ou menos o mesmo tamanho correto. Esse aqui é T perpendicular, T paralela. E aí a gente pode fazer o momento ali no ponto A. Então, somatória no momento do ponto A, a gente sabe que é zero, né? É uma das equações de equilíbrio. Então, essa força que ela passa no ponto A, então ela não tem braço, né? Então, não tem momento, não vai ser utilizada. Essa força aqui, qual que é o momento dela? Então, vamos trabalhar com essa força. Primeiro, né? É positivo ou negativo? A gente sempre faz essa conta. Então, aqui vai ser positivo ou negativo, né? Então, essa força gira o ponto A no sentido anti-horário. Então, já tem muita coisa nesse desenho, né? Daqui até aqui,
é 1,5 metro, né? Tá vendo aqui no desenho? 1,5 metro. Então aqui é 1,5 cosseno de 30. E aqui tem essa força de 2.000. Então ela vai estar assim. Essa força faz esse ponto girar nesse sentido anti-horário. Então ela é positiva. Então ela é mais 2K, 2 kN vezes o braço, que é 1,5 cosseno de 30 graus. E essas são as únicas forças, então isso aqui é igual a zero, né? Passa isso aqui lá para o outro lado. Ele vai ficar aqui T, dá 2 vezes 1,5 dá 3, né? Quilonewton, cosseno de 30 graus, passa dividido por 2,1 metros vezes seno de 10 graus. Aqui é 1 metro, né? Tinha esquecido, quilonewton vezes metro. É 1,5 metro, né? Senão a unidade não cancela. Então a resposta aí vai dar 7,12 quilonewtons. Então esse é o T, como tem 2 cabos, né? Cada um vai ficar com a metade, 3,56. Esse é o problema, o exemplo 5,11. Então vamos para o próximo. Determine as reações de apoio sobre o membro da figura 5.19a, que é esse aqui, né? Todas as reações de apoio que a gente quer. A luva em A é fixa no membro e pode deslizar verticalmente ao longo do eixo vertical. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre, né? Então a gente vai deslocar ele aqui. Aqui é um pino, né? Então o pino a gente já sabe, tem uma força vertical e uma horizontal. Ah não, aqui não é um pino não, tá vendo que tem rodinha? Né? Então ele não tem força na direção horizontal, ele não segura na direção horizontal, né? Então só vai ter uma força na direção vertical. Então, a força em B é só para cima. E essa aqui, ela pode deslocar livremente, tá vendo? A luva em A é fixa no membro e pode deslizar verticalmente ao longo do eixo vertical. Significa que não pode ter componente de força nessa direção. Se tivesse componente de força nessa direção, ela pode deslocar livremente, ela ia subir, né? Ou descer, então ela não ia estar em equilíbrio. Então, pelo mesmo motivo que não pode ter componente de força horizontal aqui, né? Senão ela ia deslocar para frente e para trás, aqui só vai poder ter força na horizontal. Então, o A só tem componente X. Então, o desenho disso aqui está feito aqui do lado, né? Então, o A só tem componente X, o B só tem componente para frente, e além de tudo, né, o A aqui é uma luva. Significa que ele não pode girar, né? Então, se você está com a luva presa lá, ele não pode girar nem para cima nem para baixo. Não tem como, digamos assim, para a vista de vocês, né? Então, ele não pode girar isso aqui nem para cima nem para baixo. Se ele é preso para girar, significa que tem um momento aplicado lá naquele ponto. Então, no ponto A vai ter um momento e uma força horizontal, no ponto B vai ter uma força vertical. Agora a gente tem que fazer o equilíbrio disso aí. Lembrando, né, sempre a gente tem condições de equilíbrio, que é somatório da força em x igual a zero, somatório da força em y igual a zero, onde x e y são dois eixos aí que você pode escolher perpendiculares qualquer, tá? A somatória no momento em A igual a zero, ou a gente pode fazer somatória da força em uma direção qualquer igual a zero, mas somatória do momento em dois pontos distintos igual a zero, ou somatória do momento em três pontos distintos igual a zero. A gente pode escolher qualquer uma dessas equações aqui, substituindo o momento por uma força em outra direção. Cada problema é de um jeito, né? Cada um a gente vai escolher de um jeito que vai simplificar nossos problemas. Mas um jeito interessante é sempre procurar olhar se tem forças na horizontal muitas. Então, por exemplo, aqui só tem uma força desconhecida na horizontal. Significa que a gente consegue usar a somatória da força em x igual a zero para descobrir quanto que é o AX. Ó. Então, AX é a única força horizontal, né? Então, AX igual a zero. A gente já tirou uma das variáveis. Na vertical, só tem uma variável desconhecida, o NB. Então, a gente pode usar a somatória da força em y igual a zero. Então, essa aqui não tem componente em y, momento não é força, né? Então, aqui vai ter menos 900 mais NB igual a zero. Então, daqui a gente tira que o NB vale 900 newtons. Então, já tiramos mais uma. E falta o MA. Aí o MA a gente pode fazer um momento no ponto A, ou um momento no ponto B, ou qualquer outro momento que a gente queira aqui, tá? Um ponto interessante é a gente sempre olhar onde essas forças cruzam. Então, onde elas cruzam, nem essa aqui vai causar momento. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C, não é assim que o livro faz, tá? Ele calcula lá no ponto A. Mas também é um ponto interessante para calcular. Vamos usar ele, por exemplo.
Então, momento no ponto C igual a zero. Somatória de momento no ponto C igual a zero. Quem que causa momento no ponto C? Primeiro, os dois momentos aplicados, né? Então, MA, tá vendo? Ele é para fora, é positivo. Eu escolhi ele na direção positiva. Aí tem o momento lá de 500, ele é para dentro, tá vendo? Ele é negativo, sentido horário é negativo, menos 500 newton vezes metro. Essa força aqui, ela não vai causar momento, essa força aqui, ela não vai causar momento lá no ponto C, essa força causa, ela tem uma força e um braço. Então, para começar, ela é positiva ou negativa? Então, ela causa um giro aqui nesse ponto C, nesse sentido anti-horário, né? Então, anti-horário é positivo. Então, vai ser mais a força, 900 newtons, vezes o braço. O braço é 1,5 m, mais esse tamanho aqui, né? Então, daqui até aqui é 1 metro, ó. Então daqui até aqui é 1 cosseno de 45 graus. Então, força vezes o braço, e a somatória do momento lá no ponto C é igual a zero, tá? Uma coisa importante aqui é não confundir, por exemplo, a somatória do momento no ponto A igual a zero com o MA. O MA é o momento aplicado no ponto A, tá? Aqui a gente está falando de uma outra coisa, um somatório de um momento naquele ponto. Do mesmo jeito que a somatória de força em X, se tiver uma força Fx, não é essa força aqui, né? Essa aqui é a somatória de todas as forças na direção X. Então, só para não confundir. Então, o MA, passa o resto lá para o outro lado, né? Vai ser menos 1,486 Newton vezes metro. Então, isso aqui, MA, é aproximadamente, com 3 casas decimais, 1,49. Ou quilonewton vezes metro, né? Aqui é 1496. Não é o que está escrito, mas é o que é, tá? Que é 1496, 486, então aproximadamente 1,49 kN vezes metro. Como eu falei que ele é positivo, né? Então, positivo aqui significa que ele é no sentido anti-horário. Esqueci o menos aqui, né? Que é menos. Então, se é menos, é para dentro. Para dentro é no sentido horário. Então, é 1496 no sentido horário, tá? Ou menos. Se a gente não quiser escrever assim, a gente pode falar que o MA é igual a menos 1,49 kN vezes metro. Também dá para entender que é no sentido horário. Certo. O próximo já é de uma outra parte do capítulo que fala sobre elementos de 3 forças. Então, elementos de 3 forças, a gente pode trabalhar neles de uma forma um pouco diferente. Então, o que essa parte do capítulo fala é que quando você tem um elemento qualquer aqui, né? E ele tem 3 forças aplicadas nele, por exemplo, uma força F1 aplicada aqui, a força da gravidade, que está aqui no centro dele, aplicada para baixo, e você tem uma outra força aqui no meio, em algum lugar. O que implica para esse cara estar em equilíbrio é que as 3 forças elas têm que ser colineares. Então, quando você tem 3 forças aplicadas, elas têm que passar lá pelo mesmo ponto. Então, essa outra força aqui, ó, ela vai ter que ser na direção do outro ponto lá para poder fechar o triângulo de forças, tá? Então, quando você só tem 3 forças, elas têm que ser colineares, elas têm que passar no mesmo ponto. E aí, isso tem algumas implicações para a resolução de problema. Então, toda vez que você tem uma força desconhecida num problema que você está resolvendo, mas só tiver 3 forças, essa força ela tem que passar na onde as outras duas cruzam, tá? Então, é isso que ela fala nessa parte do problema aqui. Então, vamos ler o problema. Ó, a alavanca ABC é sustentada por um pino em A e conectada a um elemento curto BD. Então, ela é sustentada por um pino em A, conectado por esse elemento curto BD aqui, como mostra a figura 5.22a. Se o peso dos membros é desprezado, determine a força no pino sobre a alavanca em A. Então, eu quero saber qual que é essa força em A aqui, tá? Então, vamos olhar qual que é a força nesse elemento aqui, ó. Então, para começar, ele é um elemento de 2 forças, né? Então, a gente vai ter uma força aplicada aqui no ponto D e uma força aplicada no ponto B. Tá vendo que no ponto D é um pino, né? Então, essa força é uma força, ou a gente pode colocar que ela é horizontal e vertical, ou ela é uma força num sentido qualquer aqui, tá? Com um ângulo desconhecido.
Mas como a gente tem uma força em D, em B aqui também, né? Que também pode ser horizontal e vertical e tal. Qual que é a única forma desse elemento estar em equilíbrio? Então, elementos de duas forças, né? Qualquer elemento aqui que tenha duas forças. Então, vamos colocar uma força aqui e a outra força aqui. O único jeito dele estar em equilíbrio é se as forças apontarem na mesma linha de ação. Então, elas têm que estar uma para cá e a outra para cá. Então, tem que ter uma força F1 aqui, uma força F2 e F1 ser igual a F2. Por quê? Porque se ela estiver apontando, por exemplo, uma para cá e a outra em outra direção aqui, vamos supor que ela estivesse apontando para cá. Essa força aqui, tá vendo que ela causa um giro com relação a esse ponto? Então, com relação a esse ponto, esse elemento vai estar girando. Vai causar um momento ali com relação àquele ponto. Isso não pode, né? Para o sistema estar em equilíbrio, não pode ter momento nenhum. Então, a única forma disso acontecer é se as forças forem iguais e apontarem uma na direção da outra, tá? Então, a gente tem força aqui no ponto D, tem força aqui no ponto B. Então, a única forma disso acontecer é se tiver uma força F aqui e a outra força F aqui. Elas podem ser para fora, né? Ou para dentro. Elas podem apontar na direção uma da outra também. Mas isso é a mesma coisa dessa força F se ela for negativa, né? Se ela for menor que zero, elas vão ser assim. Mas o único jeito de você ter é se elas forem iguais e opostas. Essa força aqui, ela faz 45 graus, ó, tá vendo que é 0,2, 0,2? Então, essa força ali, ela vai fazer 45 graus com a horizontal. Então, a força aqui no ponto B, se eu coloquei essa para fora, né? Essa aqui, nesse elemento aqui para lá, significa que nesse outro elemento, ação e reação, né? A força tem que ser para baixo e fazer um ângulo de 45 graus com a horizontal. Certo? Então, a gente sabe que essa força aqui, necessariamente, tem que fazer um ângulo de 45 graus com a horizontal aqui, tá? Essa é a força F, fazer esse ângulo de 45 graus. Essa força aqui, de 400, é nessa direção horizontal, né? Então, essa força e essa força cruzam aqui no ponto O. O que isso significa? Significa que essa força em A, que é a terceira, que a gente não sabia, né? Ela tem uma componente horizontal e uma vertical. Elas têm que se juntar de forma que ela passe também lá no ponto O. Então, essa é a condição de equilíbrio para três forças. Que elas sejam concorrentes. Se alguma hora eu falei colineares, talvez eu tenha falado, eu falei errado, tá? Elas têm que ser concorrentes. Colineares é que elas estão na mesma direção. Concorrentes é que elas passam no mesmo ponto. E aí a gente fica com esse diagrama agora aqui, ó. Né? Então, aqui, se aqui é meio metro, né, e aqui é 45 graus, aqui também é meio metro, ok? Aqui é 45 graus, e essa força aqui, ela tem que fazer esse ângulo θ, que a gente não sabe quanto que é, e nem quanto que a força F é. Então, agora a gente vai fazer o diagrama de corpo livre desse elemento aqui, que não precisa mais fazer. Então, a gente vai fazer a somatória de forças lá no ponto O. E igualar isso a zero, a gente vai conseguir tirar quanto que são essas forças aí, tá? Tanto a F quanto a FA. Igual a gente fazia antigamente, quando tinha duas forças desconhecidas concorrentes. Então, como que vai ficar? A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto que é esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ, vamos ver, é desse triângulo aqui. Ele tem 0,4 de base e tem 0,57 de altura. Então, 0,7 de altura, 0,4 de base. Então, a gente consegue saber quanto que é esse ângulo θ. θ é o arco cuja tangente dá 0,7 dividido por 0,4. Dá 60,26 graus. Então, começando a descobrir, né? Então, isso aqui é 60. Vou anotar aqui. Então, θ, 60,26 graus. Precisa deixar anotado, né? E agora a gente precisa fazer nosso triângulo de forças. Então, a gente vai ter essa força de 400 horizontal, depois a gente tem essa força aqui, que faz um ângulo de 60, e uma outra que faz um ângulo de 45. Então, o triângulo é mais ou menos assim. Então, essa força aqui faz 45 graus. Então, ela tem que andar na horizontal e na vertical igual, e essa força aqui faz 60 graus. Então, nosso triângulo é mais ou menos desse jeito aí, tá? Então, onde aqui é 45 graus, né? Aqui é 45 graus, ó. Então aqui também é 45. Esse ângulo aqui é o ângulo que a força FA faz com a horizontal, né? Então é 60 graus.
Mas se aqui é 45 para dar 60, vai dar 60 menos 45, dá 15 graus. Então, aqui é 45. Aqui a gente sabe que é 400 newtons. Essa força aqui é a força F. Essa força aqui é a força FA. E agora a gente pode usar o teorema do Semos. Aqui é 60,26, né? A gente está aproximando por 60, mas não é exatamente 60, não. E aí a gente tem esse ângulo também, né? Aqui tem que dar 180, então vai dar 15,26 mais 45, menos 180, então esse ângulo aqui é 119,74. Tá? Então é um pouquinho maior do que 90 graus, faz sentido, não chega a dar 180. Aproximadamente 120, né? Que é mais ou menos 60 e tal. Que é mais ou menos 15 e tal. Ok? Agora a gente usa a lei dos senos. Então vai dar 400, quem que é o oposto dele, né? Então o oposto desse 400 é esse 15,26. Sobre seno de 15,26 graus é igual a F sobre seno do ângulo oposto ao F. Então F é esse, o oposto aqui ele é o 119,74 graus, que é igual ao FA sobre seno de 45 graus. Daqui a gente tira que o FA, por exemplo, que é o que a gente quer saber no fim das contas, né? Determine a força do pino sobre a alavanca. Vai ser 400 seno de 45, 1,74,6 newtons. Então aqui é aproximadamente, se a gente manter até o 7 só, 1,07 newtons. Se a gente quiser saber o F, também dá, né? Então, aqui é a resposta que a gente quer. O F também é fácil aqui, vai ficar 400 seno de 119,74 dividido por seno de 15,26. Dá aproximadamente 1,32 kilonewtons. Aqui é quilo, tá? Esqueci, kilonewtons. Então, 1,32 kilonewtons aproximadamente. É o resultado do livro. Isso aí. Tem outro jeito de fazer, né? Então, esse problema aqui a gente pode fazer ele, ao invés de fazer assim, a gente pode colocar a força FA e a força FB e fazer igual a gente fez esse. Então, a gente pode pôr o FA e o FB desconhecidos aqui, a gente sabendo que ali é 45 graus, essa parte é importante, tá? E aí a gente põe a força FA aqui, ou com esse ângulo, ou põe, tipo, as componentes dela e faz igualzinho a gente fez esse aqui, tá? Então também dá para fazer assim. São os dois jeitos de fazer. Façam do jeito que vocês acharem mais simples. Então todos esses de 3 forças concorrentes dá para fazer assim também. A próxima parte é em 3 dimensões. Então o exemplo 5.14 é como que acontecem as reações em 3 dimensões. Então vamos considerar os dois elementos e a placa lá, juntamente com seus diagramas de corpo livre associados, mostrados na figura 5.23. Os eixos x, y, z são estabelecidos no diagrama e as componentes de reação desconhecidas são indicadas no sentido positivo, o peso é desprezado. Então a gente quer, a partir desse aqui, né, esse é o exemplo, né, a partir do elemento real, descobrir quais são as reações possíveis lá nos seus elementos, tá? A partir do diagrama real, descobrir o diagrama de corpo livre com as reações lá desconhecidas. Então vamos lá, ó. Se não está falando nada, isso aqui é um rotor livre. Então, toda vez que a gente tem isso aí, o que a gente vai pensar? Qual que é o movimento que está impedido, tá? Então, movimentos em 3 dimensões são desse tipo aqui, ó. Então, ele pode andar na direção x, y e z, né? Então, você tem um elemento lá, ele pode andar na direção x, andar na direção y e andar na direção z. Se tem alguma coisa que prende ele na direção x, então existe uma força de reação na direção x. Então, a gente vai poder ter uma força Fx, né? Fy e Fz. Então, se a gente chamar esse ponto de A aqui, né? A gente geralmente chama essas forças de Ax, Ay e AZ. Vai ter uma força X, AY e AZ, que impede ele de se mover na direção X, Y e Z. E aí a gente pode ter rotação em qualquer um desses eixos. Então a gente pode ter, por exemplo, rotação no eixo Z. Então ele roda assim.
Se alguma coisa impede ele de rodar no eixo Z, vai aparecer um momento lá associado, momento na direção do eixo Z. Então vai aparecer um MA na direção do eixo Z. Mesma coisa no eixo Y, ele roda livremente no eixo Y. Se alguma coisa impedir, tem um momento aplicado lá na direção Y que impede ele. Então, um momento lá na direção Y. É a mesma coisa no eixo X, né? Que ele poderia rodar assim. Se ele não roda, é porque tem alguma coisa que impede o movimento, que é um momento lá na direção do eixo X. Ok? Então, é assim que a gente descobre quais são as forças que estão aplicadas. A gente vê quais movimentos que estão impedidos. Então, vamos aplicar isso aí na prática, tá? Então, ó, vamos pensar primeiro aqui no ponto A. Opa, no ponto A. Então, que tipo de movimento está impedido? Ele não pode andar nessa direção, certo? Não pode andar nessa direção. Ele pode andar na direção do eixo Z aqui, sei lá, desse eixo aqui? Pode, né? Então não tem problema. Só está faltando XYZ aqui. Aqui, X, Z, Y. Então ele pode andar na direção do eixo X? Pode, não tem problema, ele está livre, né? Então, na direção do eixo X não tem força. Ele é impedido de rotacionar em alguma direção? Ele é impedido de rotacionar nessa? Não, nessa, não. Na verdade, na direção do eixo Z, ele é meio que impedido de rotacionar, né? Então depende do tipo de mancal que é aqui. Como é na ponta aqui, não faz muita diferença. Mas aqui faria, né? Se ele pode rodar em volta desse ponto B aqui ou não. Mas vamos continuar. Então tem essa, aqui vai ter essa força AZ e essa força AY. Aí tem essa força externa aplicada, esse momento externo aplicado de 45 Nm por metro na direção do eixo X. Aí aqui no ponto B, ele pode andar nessa direção? Pode. Nessa aqui, não, né? Então ela tem uma força aqui e uma força aqui. Pode rodar com relação a esse eixo? Pode. Pode rodar com relação a esse eixo e a esse? Em princípio não, né? Mas não tá desenhado aqui. Então, em princípio pode, tá? Ele só tá preso ali, mas ele pode andar assim e rodar assim, livremente. O ponto C aqui é a mesma coisa, né? Impede o movimento nessa direção e nessa direção, não impede o movimento nessa direção, e de rotação a gente não está falando nada, tá? E, em princípio ele não podia rodar ali não. Na verdade tem os momentos de binário ali aplicados sim, mas o que ele está falando é que não é necessário, tá? Então, a primeira coisa, ele está em equilíbrio? E a resposta é tá, né? Ele não consegue girar em volta de nenhum dos eixos aí, porque sempre tem alguém que causa uma reação contrária. E a próxima coisa é se é suficiente. Então é suficiente, 6 reações para manter ele. Vamos olhar esse, ó. De novo, né? A gente tem um mancal aqui. Impede o movimento na direção Y, impede o movimento na direção X. A Y, a X. Esse aqui, né? Ele impede o movimento na direção Y, na direção X, mas também impede na direção Z, porque ele é preso também. Então tem um CZ, CY e um CX. E esse, né? Essa é uma bola, ele está em cima de uma bolinha livre. Então não pode ter movimento em X, não pode ter movimento em Y, mas nada impede ali, né? Então ele não tem força na direção horizontal e vertical. Só tem força na direção do eixo Z, tá? Então na direção do eixo Z, ele não pode se movimentar, então vai ter uma força para cima aqui. Então, essas são as forças que causam o equilíbrio lá do corpo. Ele vai estar em equilíbrio? A resposta é sim, né? Tem o suficiente para manter ele em equilíbrio. Vamos ver esse aqui, ó. A gente tem um mancal aqui, né? Agora ele está bem descrito aqui para mostrar que ele realmente não pode girar com relação àquele eixo. Então, ele pode se movimentar com relação a esse eixo? Não, ele é preso. Esse tipo de mancal é preso. Pode se movimentar com relação a esse eixo? Não. Né? Então, com relação a esse eixo aqui, não pode. Então, tem uma força. Com relação a esse eixo aqui, não pode. Então, tem uma força. Com relação a esse eixo, não pode. Então, tem uma força, tá? Vê a diferença desse para esse aqui, por exemplo. Esse aqui ele pode se movimentar livremente na direção X aqui. Esse não, né? Rotações. Ele pode rodar com relação a esse eixo aqui? E a resposta é não, tá vendo que ele é preso ali, né? Então, se ele não pode rodar com relação ao eixo X, ele vai ter um momento aplicado lá com relação ao eixo X que vai impedir esse movimento. Ele vai poder rodar com relação ao eixo Y? Pode, tá vendo que ele é livre? Então, com relação ao eixo Y, não tem momento. Ele vai poder rodar com relação ao eixo Z? A resposta é não. Ó. O mancal ali impede ele de rodar com relação ao eixo Z. Né? Então, ele não consegue rodar assim. Então, ele é preso para rodar com relação ao eixo Z.
Então vai ter um momento aplicado lá com relação ao eixo Z também. E essa força aqui, né? Então, uma atração aplicada lá no ponto B. Então, essas são as reações aí que estão mantendo esse sistema em equilíbrio. Ele está em equilíbrio? A resposta está, né? Ele não consegue girar com relação a nenhum dos eixos. Então, em princípio, se isso aqui fosse solto, né, ele poderia girar aqui. Mas agora ele não pode, porque esse cara impede o movimento lá com relação a esse eixo também, tá? Então, ele não pode rodar com relação a nenhum eixo, não pode movimentar com relação a nenhum eixo, então tá ok, ele tá parado. Então é só isso aqui que é esse exercício para testar, para entender como funciona cada um dos tipos de reação. Então vamos para um exemplo em que tem forças aplicadas de fato para a gente calcular essas reações. Então, a chapa homogênea, se é homogênea significa que o peso dela está aplicado no centro geométrico, tá? Então, a chapa homogênea, por isso que ele fala que é homogênea, mostrada na figura 5.28a, possui uma massa de 100 kg. Então, tem um peso aqui aplicado de 100 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que dá 981 newtons. Então, no centro aqui da placa vai ter uma força para baixo de 981 newtons, que é essa aqui, tá? Sujeita a uma força e a um binário ao longo das suas bordas. Então, além dessa força aqui, tem essa força de 300 que está aplicada aqui nesse ponto 1,5 m, e esse binário de 200 Nm por metro que está aplicado nesse eixo aqui, tá? Ela é sustentada no plano horizontal por uma esfera em A. Então, aqui é uma esfera. Se é uma esfera, né, a única força que ela tem é a vertical para cima. Então, a esfera em A tem essa força vertical para cima. E uma junta esférica em B. A junta esférica, ou uma rótula, ela é um negócio assim. Então, uma rótula é o que você tem no seu ombro. Então, o que ela impede, né? Ela impede movimento em X, em Y e em Z, né? Então, ela é presa, ó, seu ombro aí. Impede o movimento, né? Tipo, nessa direção e nessa direção, tá? Então, nas três direções impede o movimento. Mas não impede de rodar assim, nem assim. E nem assim, tá vendo? Então pode rodar nos três eixos. Então ela impede movimentação nas três dimensões, mas não impede de rodar em nenhum dos eixos, inclusive no eixo dela, tá? Então não impede movimento em nenhum dos eixos. Então isso é uma rótula ou uma junta esférica. Então tem força em X, força em Y, força em Z, mas não tem momento aplicado em nenhuma delas. E aqui a gente tem uma corda que segura lá no ponto C, então é uma tração para cima lá no ponto C. Então essas são as forças que estão aplicadas aí no nosso corpo. E agora a gente vai fazer o diagrama de corpo livre dele, que é esse aqui, né? E a gente vai calcular, determine as componentes das reações nesses suportes. Então a gente quer calcular todos esses, né? O AZ, o BX, o BY, o BZ e o TC. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente a gente precisa de 6 forças para o sistema estar em equilíbrio em duas dimensões. Bom, ele parece que está em equilíbrio. Vamos tentar calcular as forças. Se não tiver em equilíbrio, a hora que a gente for calcular as forças vai dar problema. Quais são as equações de equilíbrio em três dimensões? Então, as equações de equilíbrio em três dimensões são somatória das forças vetorial igual a zero, né? Significa que a somatória da força em x igual a zero, somatória da força em y igual a zero, somatória da força em z igual a zero, e a somatória do momento aí em qualquer ponto também é igual a zero. Vamos chamar aqui de ponto x, porque ponto A já tem, né? X não pode, porque x é num ponto bolinha aqui. Então, que vai ser somatória do momento nesse ponto aí na direção x igual a zero, somatória do momento com relação ao eixo y igual a zero, e somatória do momento com relação ao eixo z igual a zero, tá? Então, as forças nas três dimensões tem que somar a zero, e os momentos nas três dimensões, com relação aos três eixos em qualquer ponto do material, também tem que dar zero. Então, vamos olhar o que a gente pode fazer aqui. Olhando aqui, né, tem força em Y, força em Y, força em X. Essa é a única força em X, tá vendo? Em Y tem várias. Não, em Y também só tem essa. Eu gosto de chamar o Y para cima, mas tudo bem. Então, acho que eu realmente preciso desse desenho maior. Peraí, vamos aumentar ele aqui. Então, ó, na direção X só tem o BX de coisa desconhecida, né? Então, vamos fazer somatória das forças na direção X igual a zero. Então, quais componentes aqui tem força na direção x? Nenhuma, né? Então, bx igual a zero. Quais forças tem na direção y? Então, somatória das forças na direção y igual a zero.
essa não é, 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 e aquela ali também não, então BY também é igual a zero. Somatória, força na direção Z, vamos ver que equações que a gente tem, tá? Então, quem que tem componente na direção Z? Vai ter, de forças, né? Vai ter o AZ mais o BZ mais o TC menos 300 menos 981. Isso é igual a zero. Então, a gente também tem essa equação aí na direção Z que liga as três componentes na direção Z. Ela não é uma equação muito boa, porque tem três componentes, né? O que a gente pode fazer? A gente pode usar momento com relação a esse eixo aqui, o y', talvez seja melhor. Porque momento com relação a esse eixo, só vai aparecer essa força aqui. Então, vamos fazer um momento com relação ao eixo y' igual a zero, tá? Momento com relação a esse eixo aqui, ó. O eixo y' igual a zero. Então, quais são as forças que causam momento com relação a esse eixo y', né? Lembrando que o momento é força vezes o braço. E o braço é a distância mínima entre a força e o eixo, tá? Essa aqui passa no eixo, essa passa no eixo, essa passa no eixo, essa passa no eixo, foi por isso que eu escolhi elas. Então, com relação a esse eixo, vai ter essas duas forças aqui que estão a 1 metro, né? Então, vai dar 981 mais 300, as duas estão a 1,5 metro, na verdade, 1,5 metro essa distância, 1 metro aqui. Então, vai dar 1,5 metros vezes as duas forças, que é 981 mais 300, 1.281 newtons, e elas são no sentido contrário do eixo Y. Tá vendo que essas forças fazem rodar assim, ó? Tipo, com o eixo Y passando aqui no meio, assim. Então, ela é contrária ao eixo. Faz aí com a mão direita, pega a mão direita, ó. Ela roda na direção contrária ao eixo. O eixo é positivo para cá, né? Essas aqui estão girando ao contrário. Então, ela é menos isso aqui. E tem essa força aqui de 200 vezes 3 metros, que essa é na direção do eixo. Ela roda para cima, então é mais a distância 3 metros vezes a força que é TC. E tem esse momento aplicado lá naquele eixo. A gente pode, momento a gente pode deslocar ele sem pagar nada por isso, né? Então, a gente desloca esse momento de 200 para cá, menos 200 newton vezes metro, é igual a zero. Então, daqui a gente vai tirar quanto que é o TC. Passa tudo lá para o outro lado. Então, TC dá 707,2 newtons, tá? Então, aproximadamente 707 newtons. Vamos ver, porque essas contas são complicadas. Beleza. TC deu 707 newtons. Então, a partir do TC, agora a gente pode pensar em calcular outras coisas. Não dá para jogar aqui direto, porque ainda falta o AZ e o BZ. Mas se eu tirar um deles, depois eu posso jogar nessa equação e descobrir quanto que é o outro. Qual outra força é interessante? A força com relação ao eixo X, né? Então vamos fazer ela aqui em azul. Ó. O eixo X' é esse eixo aqui. Ó. Aí com relação a esse eixo, essa aqui não tem momento, essa aqui não tem momento, essa aqui não tem momento. Na verdade elas já são zero, né? Mas o BY é zero e o TC também é zero. Então vai sobrar só essa, essa e essa aqui. E o momento também é com relação a outro eixo, então não faz girar em volta desse eixo Y', ele é perpendicular, tá vendo? Então esse momento aqui também não tem projeção na direção do eixo. Se ele não fosse perpendicular, a gente ia ter que projetar como se fosse um vetor comum, tá? Então quando o momento não é perpendicular, a gente projeta ele na direção do eixo, tá tudo bem. Então, quanto que vai dar esse momento? 300 vezes 2 metros, 300 newtons vezes 2 metros, aí essa outra aqui é 981 newtons vezes a distância aqui que é metade, vezes 1 metro, e aí vai ter aquela força AZ vezes 2 metros, essa é a somatória do momento com relação ao eixo x' igual a zero, então isso aqui é igual a zero. E agora a gente precisa ver com relação ao eixo se essas forças são positivas ou negativas, né? Então essas duas aqui, elas giram na direção do eixo, né? Giram com o eixo. Então elas são positivas. Aquela lá, ela gira contrária ao eixo, então ela é negativa. Vou passar isso aqui lá para o outro lado e dividir, né? Então o AZ vai ficar 790,5. Tá? Aproximadamente 791 newton. E a gente vai jogar nessa outra equação aqui e descobrir quanto que é o BZ finalmente, né? Então, BZ menos 216,7. Então, o BZ, na verdade, é contrário do que eu desenhei aqui, ele é menos 216,7 newtons. Então, deu certinho. A gente calculou
quanto que é o BZ, quanto que é o BX, o BY e tal, e conseguimos fazer aí o equilíbrio. Vocês perceberam que os problemas em 3 dimensões eles são mais complicados mesmo de fazer, mas é assim mesmo, eles são meio grandes para fazer. Então, vamos fazer o 5.16. Então, ó, primeiro, reações. Então, a gente tem uma rótula aqui de novo. Então, determine as componentes das reações, junta esférica no ponto A, uma rótula, uma junta esférica. O mancal radial liso em B, então em B é um mancal radial liso. O apoio do rolete em C, então o apoio de rolete só tem uma força, exercem sobre as montagens dos elementos aplicados aí. Então, se tem uma rótula, né, tem uma força para cima, né, uma na direção de cada eixo aqui, tá? Então, uma AY, uma AX, deixa eu marcar diferente aqui. Então, impede o movimento, né? Vamos lá. Impede o movimento na direção do eixo X, aparece um AX. Então, impede o movimento na direção do eixo X, aparece um AX. Impede o movimento na direção do eixo Y? Sim, então aparece um AY. Impede o movimento na direção do eixo Z? Sim, então aparece um AZ. Impede rotação aqui? Não, então não aparece momento em Y. Impede rotação assim? Não, então não aparece momento em Y. Tipo, aqui é momento em Z, momento em Y. Impede rotação com relação ao eixo X? Né? Não. Então não aparece momento em X. Mesma coisa aqui, ó. Impede o movimento nessa direção? Não. Então não aparece força em Y. Impede o movimento assim? Impede. Então vai aparecer uma força em Z. Impede o movimento assim? Impede. Então vai aparecer uma força em X. Essa aqui, né? Essa esfera aqui, né? Então ela não impede o movimento em X, não impede o movimento em Y, só o movimento em Z, né? Então só vai aparecer uma força em Z. Temos aqui nosso diagrama de corpo livre. A partir do diagrama de corpo livre, a gente pode escrever as equações de movimento. De novo, vamos olhar primeiro quais são as dimensões. Ó, X aqui. Essa não tem componente em X, essa não tem componente em X, beleza. Vamos marcar em Y agora. Essa está em Y e só. E em Z, né? Então, tem S em Z, S em Z, S em Z e S em Z. Então, em Z é a que mais tem. Então, em Y só tem ela. Então, em Y a gente já pode começar usando somatória da força em Y igual a zero. A única coisa que tem componente em Y da força é o AY, né? Então, o AY é igual a zero. Em X, o que a gente tem? Só tem essa e essa, não tem mais nenhuma, né? Então, somatória da força em X igual a zero, a gente vai tirar que o AX mais o BX, tá vendo que as duas são na direção positiva do X? É igual a zero. Então, o AX é igual a menos o BX. Então, se eu tirar o AX, eu tiro o BX, tá? Vou tirar essa equação dali para ficar mais fácil. Em Z, somatória da força na direção Z igual a zero. Eu vou tirar aqui o AZ mais o BZ mais o FC menos 900 igual a zero. Então, o AZ mais o BZ mais o FC menos 900 igual a zero, né? Então, passo o 900 para o outro lado, significa que isso aqui é igual a 900, tá? Então, não conseguimos resolver por aqui, né? Tem mais variável do que a gente consegue resolver. Então, vamos olhar os eixos. Ó, esse eixo aqui, que é o eixo Y, né? É um eixo interessante. Por que ele é interessante? Porque as duas únicas forças que causam rotação em volta desse eixo Y, né? São essa e essa. Essa aqui não causa rotação, essa aqui não causa rotação, essa aqui não causa rotação, essa aqui não causa rotação e aquela lá não causa rotação. Não tem braço, né, para causar rotação. Então, vamos calcular aí somatória do momento com relação ao eixo Y igual a zero. Então, vai estar essa aqui e essa aqui. Essa aqui causa rotação no sentido oposto ao eixo, né? Então, vai ser menos 900 newtons vezes o braço, que é 0,4 metros. E essa aqui é mais, que ela causa rotação na direção do eixo, né? Usem a regra da mão aí. FC vezes 0,6 metros é igual a zero. Daqui a gente tira quanto que é o FC. É 600 newtons. Então daqui a gente tirou quanto que vale o FC. Ok, tem mais forças para tirar aí ainda. Qual outro eixo que é interessante? O eixo interessante são sempre que cruzam, tá? Sempre que a gente tem coisas que cruzam, eles são interessantes porque ele cancela. Então, aqui o eixo X é um eixo interessante também. Com relação ao eixo X aqui, quem que causa rotação? Essa não causa, essa não causa, essa não causa. Essa causa rotação com relação ao eixo X e essa também. Essa aqui não, tá vendo que ela é paralela ao eixo X? Então ela nunca cruza com ele.
Então ela não causa rotação no eixo, né? Tipo, se tem um eixo aqui, uma força aqui, ela não vai causar rotação em volta desse eixo, tá? E essa aqui também causa rotação com relação ao eixo x. Então, somatória de momento em relação ao eixo x igual a zero, dá pra gente usar essas forças aqui, com essa força de 900 vezes esse braço de 0,4, vai ter essa força BZ vezes esse braço de 0,8, e essa força FC vezes esse braço de 4, 8, 12, de 1,2. O FC a gente já sabe que é 600, né? Então a gente já pode colocar o valor ali. Então daqui a gente vai tirar quanto que é o BZ. Antes disso, a gente precisa saber se causa na direção do eixo ou contrária. Então, aquela de 900 é contrária e as outras duas é na direção do eixo. Então, essa é menos e as outras duas são mais, tá? Então, a gente vai passar lá para o outro lado. Então, BZ é igual a menos 450 newton. Quem que a gente já sabe aqui? O AY é zero. Então, isso aqui a gente já foi. O AX e o BX a gente não achou. O FC a gente achou, vale 600. Então, o BZ aqui vale menos 450. Falta ainda muita coisa. Se a gente achou o FC e o BZ, a gente sabe o AZ, né? Então, daqui a gente vai tirar o AZ. São aqui. Então, o AZ é igual a 900 menos o BZ, ou mais, menos o BZ, menos o FC, que dá 750. A gente tirou o AZ agora, que é 750 newtons. Falta o quê? Falta o BX e o AX. Quem que causa momento com relação ao eixo Z? Só vai ser o BZ. Então, aqui a gente tira que o BZ é igual a zero. Essa aqui passa no eixo, essa passa no eixo, aquela é paralela ao eixo, essa é paralela ao eixo, essa é paralela ao eixo e essa é paralela ao eixo. Nenhuma dessas causa momento. A única que causa momento é esse BZ. Então, vai ser BZ vezes esse braço aqui, que é 0,8, tem que ser igual a zero. Portanto, BZ, BX, né? BX. Escrevi errado de novo, tá? A única que sobra aqui é o BX. Então, BX vezes 0,8 igual a zero, então BX igual a zero. Daqui, ó, a gente tira que se o BX é zero, o AX também é zero. Então, tiramos todas as variáveis aí. Então, isso aqui é igual a zero, e esse aqui é igual a zero. Essa é 600, essa é menos 450, aquela é 750, tá? Ufa, é isso aí. E o AY também é zero, tá? A gente tirou daqui inicialmente. Ok, conseguimos calcular todas as forças que a gente queria. Vamos lá, mais um. A haste é utilizada para sustentar um vaso de 40 kg na figura 5.3. Determine a tração desenvolvida nos cabos AB e AC. Então vamos lá, a gente tem uma rótula. Então rótula tem força vertical, horizontal, X, Y, Z. Então tem a força aqui no ponto O, X, OY e OZ. OX, OY e OZ. E aqui a gente vai ter uma tração para lá e uma tração para cá, né? Então a gente vai chamar de FACAB, né? Do ponto A até o ponto B, e a FAC do ponto A até o ponto C. E aí, quais outras forças que a gente tem? O peso do vaso, né? Um vaso de 40 quilos, então vai dar 40 kg a força, que é 40 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. E esse é o diagrama de corpo livre aí que a gente tem. A gente não... A haste não tem peso, né? Então, o peso da haste é desprezível. Então, não tem nenhuma força no peso da haste aqui, que seria aqui no meio, né? Então, o peso da haste é desprezível. Vamos lá, como que a gente faz aqui? Então, ó, esse é o eixo X, né? Com relação a esse eixo X'. Então, essas aqui não causam momento. Essa é paralela, essa passa no eixo, então a gente vai tirar daqui que o OZ é zero. Então, somatória do momento em relação ao eixo X' igual a zero, significa que o OZ é zero. Aí, com relação ao eixo Z, então essa passa lá, essa passa lá, essa passa lá, essa é paralela, essa passa no eixo Z, e essa aqui só vai sobrar o OX. Então daqui, somatória de momento no eixo Z' igual a zero, então a gente vai tirar que o OX é igual a zero. Então esse é zero, esse é zero. Sobrou esses outros todos aqui. Aí a gente pode calcular o momento com relação a esse eixo aqui, ó, é o X, duas linhas. Então, essa passa no eixo, aquela passa no eixo. Essa é paralela, essa causa momento. Então, o momento dessa força aqui e dessa aqui tem que ser iguais. A somatória do momento com relação ao eixo X, duas linhas, igual a zero. Então, a gente vai ter essa OY vezes... OY, não θY.
OY vezes esse braço aqui, que é 1,5 metros, tem que ser igual a essa força aqui, que é 40 vezes 9,81, 392,4, vezes esse braço aqui, que é 3 metros. O OY vale 784,8 N. Beleza, estamos avançando, né? Mas a gente não quer nada disso. A gente quer atração no cabo AB e no cabo BC. Bom, a gente precisa primeiro descobrir quais são as forças, né? Eu não vou fazer essa conta, porque é aquela conta gigante lá. Então, a gente vai... Eu vou copiar essa parte, tá? Então, o FA vai ser o FA dividido pelo raio, né? RAB dividido pelo módulo da distância. O FAB tem essa cara, tem a componente x, y e z dele. O FAC tem essa cara, tem a componente x, y e z dele. E agora a gente pode fazer qualquer outra equação. E agora a gente vai fazer... Eu pensei no que é mais fácil. Vamos fazer somatória da força em x igual a zero. Então, não tem nenhuma outra força externa em x, só tem o FAB e o FAC. E eles são simétricos com relação ao eixo x, né? Então, daqui, ó, a somatória de força em x vai ficar o FABx, que é 2 sétimos do FAB, mais o FABy, o FABx mais o FACx, que é menos 2 sétimos do FAC. E essas são as únicas forças na direção x, porque o O é zero, né? Então isso aqui é igual a zero, daqui a gente tira que o FAB é igual ao FAC. Então, somatório de força na direção z é igual a zero. 3 sétimos de FAB mais 3 sétimos de FAC, as duas são para cima, menos 392,4 é igual a zero, né? Então, lembrando que o FAB é igual ao FAC, então isso aqui vai dar 6 sétimos de FA B, ou qualquer um dos dois, é igual a 392,4. Então, passo dividindo, né? Dá 400. FAB é igual ao FAC, que é igual a 457,8. Também daria para tirar isso da somatória da força em Y igual a zero, né? Daqui a gente tiraria, tem duas negativas e uma positiva, né? Mas a gente já sabe quanto que é a positiva, então a gente ficaria aqui a 6 sétimos de FAB mais 6 sétimos de FAC seria igual à componente horizontal, que é 784,8 newtons. Então daqui a gente tiraria que o FAB é igual ao FAC, que é igual a... Então daria para fazer dos dois jeitos. Então é isso, é o finalzinho da aula. O livro faz de outro jeito, eu acho que é importante eu mostrar o jeito que o livro faz. Então, o livro ele prefere calcular o momento no ponto O igual a zero. Então ele chega no mesmo, até esse ponto aqui ele faz igual, né? Na verdade ele não faz esse pedaço. Então ele calcula as forças aqui, faz essa projeção da força aqui, né? Tipo, escolhe quanto que é o FAB, quanto que é o escolhe não, calcula quanto que é o FAB e o FAC em função dos módulos deles. E a partir disso, ele calcula um momento no ponto O. Então, ele faz a somatória do momento no ponto O, porque aí não aparece essa força OX, OY e OZ. Então, você não precisa calcular elas se elas não aparecem, tá? E aí vai ficar o RA, o RA é 3 metros na direção Y, vezes a somatória de forças AB, né? As forças que aplicam aqui. Então, AB, que é essa força que a gente calculou aqui, a C, que é essa força que a gente calculou aqui, e o W, que é o peso que é para baixo, que é menos 40 vezes 9,81 na direção K, tá? E aí você vai ficar com uma equação para a direção I, uma equação do momento na direção Y e uma equação do momento na direção Z. Então, dessas três equações, a gente consegue resolver elas simultaneamente para tirar que o FAB é igual ao FAC, que é igual a 478,8, tá? Então, depende do jeito que você achar mais fácil, dá para fazer de qualquer um dos dois jeitos aí, é igual. É isso para a aula de hoje, terminei de fazer os exercícios que eu queria. E bons estudos aí, até a semana que vem, gente. Tchau!